grande motivo de nós estarmos aqui nesta tarde reunidos em um grupo tão grande como este agora, é porque nós estamos adorando a Deus, nós estamos cultuando ao Senhor. E para cultuar o Senhor, nós sabemos que nós temos que dar a Ele o nosso melhor. E agora o nosso melhor vai ser também ouvir a sua palavra. Não tem coisa melhor nessa terra, irmão, de poder ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Alguém trouxe Bíblia Sagrada? Levante assim comigo a Bíblia Sagrada. Pronto. O povo aqui é crente, hein, pastor Fernando? O povo anda com Bíblia, irmãos. Porque, irmão, nós estamos vendo uma época que o povo não gosta de andar com Bíblia mais não, né? O povo usa iPod, iPod, iPhone, como é que é? iPod, iPod, iPhone, iTudo, iSamsung, é tudo, né? Eu uso também, viu, irmãos? Mas eu ando com minha Bíblia nela, tá bom, queridos? Abra, por favor, as vossas Bíblias no livro da 2ª Crônicas, capítulo de número 20. Pastor Fernando, irmãos, aprendi a amar esse homem, viu? Pensa no homem de Deus, né? Abençoado, nos recebeu tão bem aqui nessa cidade, nos deu umas boas-vindas. Estive aqui na terça, estive na sexta-feira ali em Figueiró dos Vinhos, e agora estou aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor. E eu confesso a vocês, irmãos, que eu senti muito a presença de Deus aqui. Demais. Esses louvores. Eu vou pedir depois o grupo no final da mensagem para cantar aquele último hino que elas louvaram aqui. Um hino muito bonito, né, irmãos? Abençoado. É Deus. Alguém encontrou, irmão, 2ª Crônicas, capítulo 20? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Versículo de número 25 e o versículo de número 26. Pronto. Organizei aqui. Está escrito: Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram-se 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado o Vale de Beraca. Repita comigo: Vale de Beraca. Diga louvor e bênção. Novamente, louvor e bênção. Vamos fazer oração? Senhor, quero te glorificar nesta tarde. Quero glorificar a teu nome, meu Deus, por essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração aqui neste lugar. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco de uma maneira especial. Senhor, nos direciona com as tuas palavras. Senhor, põe as tuas palavras no meu coração e prepara a tua igreja para receber esta palavra, e que eles possam, meu Deus, receber e sair daqui debaixo de muita unção nesta noite. Que a unção do teu Espírito venha através desta palavra ministrada. Vidas sejam tocadas, pessoas sejam libertas, pessoas possam ser transformadas e pessoas possam receber batismo do teu Espírito Santo. Sê conosco e nos abençoe, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado. Podemos assentar. Meus irmãos, os irmãos que já me conhecem, já me viram pregar, sabem que eu gosto de pregar um pouco a palavra de Deus, né? Um pouquinho. Sabe que eu gosto de falar só da Bíblia Sagrada. Não tem coisa melhor no mundo do que pregar a respeito da Bíblia Sagrada. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é um mapa. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma bússola. Nós sabemos que a palavra de Deus, meus irmãos, ela é a coisa mais importante na vida do ser humano. Nós sabemos que esta palavra, ela foi escrita por mais de 40 escritores.
Porém nós sabemos que esta palavra só tem apenas um só autor. Nós sabemos que essa Bíblia Sagrada é composta de aproximadamente 66 livros. Mas nós sabemos que nessa Bíblia Sagrada há duas divisões entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento é composto por 39 livros. E nós sabemos que no nosso Novo Testamento é composto por 27 livros. E o que eu acho interessante é que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala apenas de um só homem, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada fala a respeito dele. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, meus queridos irmãos, nós observamos que a Bíblia fala a respeito dele, menciona o nome dele. Nós acreditamos também que a Bíblia profetiza, tem profecias lindas que falam acerca dele. Tudo em 39 livros. Mas no Novo Testamento, a Bíblia já não está mais profetizando, mas ele está vivenciando de fato o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu acho mais interessante é que essa Bíblia Sagrada que nós temos aqui na nossa mão é a única palavra do mundo capaz de transformar a vida do ser humano. Eu não conheço um livro mais poderoso do que a Bíblia Sagrada. Pode pegar qualquer biblioteca que há nessa terra, qualquer enciclopédia que há neste mundo, mas esses livros não têm o poder de transformar o homem. Este livro não tem o poder para entrar no coração do homem e da mulher e mudar os sentimentos que há dentro dela. Porque não há nenhum livro na Bíblia Sagrada que está escrito como está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra a alma, espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem um poder de penetrar o coração do homem. A palavra de Deus, ela tem um poder para entrar na sua mente e transformar você de uma maneira extraordinária, a ponto que ela pega um pecador miserável, sem vida, impotente, impossibilidade de seguir adiante, e ela entra no coração do homem e muda o seu estado depravado que a pessoa se encontra e o coloca em outro patamar. Isso sabe quem que faz? É a palavra de Deus. Não Clésio, mas quem é a palavra? A palavra de João, lá no capítulo 1, versículo de número 1, que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Quem é essa palavra, irmão Clésio? A palavra é Jesus de Nazaré. Ele que é a palavra viva e penetra nos nossos corações. Você pode aplaudir a Jesus por causa da palavra? Agora eu vou pregar. Meus irmãos, nós lemos um texto bíblico no livro das 2 Crônicas, precisamente no capítulo de número 20. Meus irmãos, o livro de Crônicas é um livro histórico, cheio de histórias, cheio de descrições. Relata, meus irmãos, os períodos dos reis de Judá. Enquanto o livro de 1 Samuel fala-nos a respeito do profeta Samuel, fala-nos a respeito do primeiro rei de Israel por nome de Saul, fala-nos a respeito de Davi, um grande rei, um homem de Deus. O livro de Reis fala-nos também sobre os reis de Israel. Porém, no livro de Crônicas fala-nos sobre os reinos de Judá. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que no livro de Crônicas, no capítulo 20, relata a história de um grande rei por nome de Josafá. Josafá significa aquele que julga. Josafá significa aquele que estabelece. Josafá significa aquele que vê. Josafá significa aquele que julga com retidão. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que Josafá é o quarto rei da sucessão ao trono de Judá. Entenda, quando o rei Davi passou o seu trono para Salomão, passado a vez depois de Salomão, passou o seu trono para o seu filho Roboão, a Bíblia nos conta que Roboão não teve a mesma dinâmica, a mesma sabedoria, a mesma estratégia que o seu avô Davi e o seu pai Salomão tinha. A Bíblia diz que o reino foi dividido em dois. Ficou o reino do norte de Israel e o reino do sul Judá. Porém, no reino do norte de Israel ficou reinando Jeroboão I, e no reino de Judá do sul ficou reinando então Roboão, filho de Salomão. Passou-se aproximadamente 4 reinados até que chegasse a vez de Josafá.
Mas para que Josafá, meus irmãos, pudesse reinar, nós sabemos que ele tinha também um pai, um homem de Deus, um príncipe, um rei, um homem que ouvia a voz do Senhor, um homem que tinha uma preocupação muito grande de buscar ao Senhor, um homem que tinha uma preocupação no seu coração, não apenas de ser um rei religioso, não apenas de ser um rei que praticasse apenas uma religião, mas ele tinha no seu coração um desejo muito grande dele buscar a Deus e também dele levar o povo a buscar ao Senhor. Porque no dia de hoje, meus irmãos, muitas coisas mudaram. Tem pessoas que buscam o Senhor, mas não mobilizam as pessoas também buscarem a Deus. Não adianta eu apenas buscar ao Senhor, eu tenho que mobilizar a minha casa para servir também ao Senhor. Tem pessoas que dentro da casa só ele serve a Deus, mas a sua casa não serve ao Senhor. O que é mais importante não é eu apenas servir a Deus, mas sim a nossa casa servir ao Senhor. Quando eu falo disso, eu me lembro de Josué. Josué capítulo 24, a Bíblia diz que Josué disse: olha, se vocês não querem servir ao Senhor, tudo bem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, queridos irmãos, a nossa casa tem que servir ao Senhor. Asa era um rei que tinha preocupação no coração da sua casa, servia a Deus. Por mais que o rei em Judá fosse um rei governante, a qual, meus irmãos, ele fosse um monarca, mas ele estava debaixo de lei, ele tinha deveres, ele tinha obrigações, ele tinha deveres com o Estado e ele tinha deveres também com Deus. Ele tinha deveres com o homem, mas também ele tinha responsabilidade com o seu Deus. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, Deus escreveu lá no livro de Gênesis, no capítulo 20, a Bíblia nos fala que Deus escreveu para Moisés, lá no Monte Sinai, a lei, os 20 mandamentos para o seu povo. Porém, ele estabeleceu aproximadamente 633 mandamentos a toda a nação de Israel, conforme cada osso do nosso corpo. Mas o que é interessante é que quando foi para falar para reis, ele exigiu obrigações maiores. As exigências é muito mais maiores. Quanto mais poder, maior vai ser a cobrança. Quanto maiores nós somos, maior Deus vai cobrar da gente. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É no reino de Deus assim. No reino de Deus é dessa maneira. A lógica de Deus é assim: quem serve aqui na terra será servido no céu. O menor aqui na terra será o maior no céu. O maior aqui na terra será o menor no céu. Assim é a lógica de Deus. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? Asa, pai de Josafá, estou dando uma introdução para chegar no rei Josafá. Asa, o pai de Josafá, quando apossou-se do trono de Jerusalém, ele percebeu que a casa de Jerusalém vivia uma depravação espiritual muito grande. Ele percebeu que lá em Jerusalém não adiantava, meus irmãos, ter a arca da aliança se não tivesse a presença de Deus. Não adiantava ter sacrifícios se não tiver a presença do Senhor no templo. Não adiantava sacrificar o ano todo se Deus não levantar a sua voz no meio do arraial do Senhor. E ele percebeu, meus irmãos, que ele deveria tomar uma atitude. Irmão Clésio, mas qual foi a atitude que Asa tomou? Asa, meus irmãos, tomou uma atitude esplêndida. Asa tomou uma atitude que mexeu com o povo. Qual foi a atitude? Ele mobilizou o povo voltar a buscar ao Senhor. Ele trouxe a mobilização espiritual na casa de Deus e em todo o seu reinado. Ele propagou a reforma religiosa lá em Jerusalém. Mas por que ele propagou a reforma religiosa, irmão Clésio? Porque ele percebeu que Deus já não falava mais. Ele percebeu que o povo já não ouvia mais a voz do Senhor. Ele percebeu que a depravação moral e espiritual era decadente em Judá. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele propôs a buscar ao Senhor. O sacrifício voltou, a oração voltou, a consagração voltou, a leitura da palavra de Deus